Salve, salve, Avaré! Eu sou Altieri Santos e estou de volta aqui no estúdio do Alticast. Estou recebendo por aqui um convidado muito especial que vai falar de um assunto muito comentado nos dias de hoje. Um assunto esse que, segundo estudos, acomete de 2 a 5% dos adultos e de também 2 a 7% entre crianças e adolescentes. Este assunto é TDAH. E eu recebo em nosso estúdio o Dr. Moisés Oliveira, neurologista. Doutor, obrigado por aceitar o convite, por vir até aqui bater esse papo conosco. Muito obrigado, Alti. Eu agradeço você pelo convite e vamos lá. Vamos lá. Gente, TDAH. Sabe que eu já achei que eu tinha? E eu acho que você aí em casa também. Doutor, é assim mesmo? Todo mundo acha que tem TDAH? O que é TDAH? O que todo mundo acha que tem? Como que funciona isso? Sim. Isso aí, Alti. O TDAH, ou transtorno do déficit de atenção com a hiperatividade. Então, é super interessante a gente entender que há os dois polos, né? A gente ouve falar muito do TDAH no sentido de transtorno do déficit de atenção ou hiperatividade. São duas coisas. Isso, então você tem que ter esses dois polos, né? Por diretriz, nós temos que geralmente são 9 sintomas de desatenção, né? E 9 sintomas de hiperatividade. Então você tem que ter uma combinação de 6 desses, né? Para você poder dizer que ou é um pouco do TDAH mais desatento, ou uma forma predominantemente desatenta, ou um TDAH predominantemente hiperativo. Ou Correto. um TDAH combinado, né? Então você tem essas 3 formas, mas lembrando que você tem que sim ter um componente aí, um ou de outro. A grande dificuldade, às vezes, e que realmente é um grande desafio para a gente como diagnóstico, é quando você não tem a hiperatividade, né? Quando você só tem o componente mais desatencional. Mas lembrar que esse componente hiperativo ele pode estar mascarado, né? Então ele pode estar presente aí em outras situações, Correto. Mas que geralmente o adulto, por exemplo, ele consegue mascarar, né? Então às vezes Sim. ele acostumou com isso. Exatamente, ele acostumou com aquele... Convive. E convive. Então, por exemplo, às vezes um movimento de perna, né? Aquela pessoa que mexe muito a perna, aquilo ali já mostra um sinal de uma hiperatividade física, né? Então, Correto. muitas vezes isso pode ser classificado como uma coisa de uma agitação, né? Uma agitação. Então, o TDAH, na verdade, ele é um conjunto aí de questões de hiperatividade, uma pessoa que não é inquieta. O hiperativo ele é uma pessoa inquieta, que não para. Isso, exatamente. Mas é importante ele também ter sinais e sintomas de desatenção. Desatenção. Né? Ao mesmo Isso. tempo que ele é inquieto, ele também é desatento. Exatamente. E é interessante que você falou, porque pensa só, se nós temos 9 sintomas de desatenção e 9 sintomas de agitação ou hiperatividade, e nós precisamos de 6 deles. A maioria, então. Exatamente. Mas eu posso ter um sintoma de desatenção e 5 de hiperatividade. Correto. Ou eu posso ter 5 de desatenção e 1 de Correto. hiperatividade. Então, nessa combinação de possibilidades, Alt, nós temos cerca de 156 possibilidades, né? Então, Entendi. Hoje em dia, nós falamos assim, é uma nomenclatura um pouco nova, mas se fala muito de o TDAH ser um espectro, né? Um espectro. Assim como o espectro do transtorno do espectro do autismo, você pode ter um espectro do TDAH. Então você tem diversas formas. Então você nota como é difícil você diagnosticar isso. Perfeitamente. Né? E o TDAH, doutor, é algo que se pode fazer o diagnóstico precocemente. A partir de que idade pode se diagnosticar alguém com TDAH? Ótimo. O TDAH ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, né? Ou Certo. seja, ele já está presente desde a vida intraútero. Né? Não se sabe real motivo ainda disso acontecer, né? E quanto que isso realmente impacta na vida da pessoa. Né? Isso depende muito da cultura que a pessoa vive. Né? Nós sabemos que países nórdicos, com países mais desenvolvidos, têm um diagnóstico de TDAH muito maior do que países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. Né? Então a gente tem diagnósticos da África, muito poucos, comparado com a América do Norte, né, Europa. Isso depende... Países mais desenvolvidos. Exatamente. Depende muito da cobrança, né? Então, assim, a gente percebe que alguns países encaram desatenção e hiperatividade de uma forma diferente. Né? Apesar do DSM-5, que é o que norteia o diagnóstico, que é uma classificação. Existe uma classificação do TDAH. Sim. Nesse DSM-5 consta 9 sintomas de desatenção, 9 de hiperatividade. Correto. Então, é um checklist, você tem que ver se tem. Só que você concorda comigo que dependendo do local que você está inserido, você encara aquilo como algo que te incomoda ou não.
não é verdade? Perfeitamente. Então, para muitos pais, por exemplo, às vezes uma criança que levanta, vai brincar, mexe numa cortina, mexe ali, é algo que é da criança. Normal. Para outros, não. Correto. Então, assim, você conseguir entender e mostrar para os pais, por exemplo, a diferença entre algo que é da própria criança e um transtorno é uma responsabilidade, algo muito importante. Responsabilidade e deve ser algo muito difícil, né, doutor? Passar isso para um pai de uma criança, para os pais, né? Olha, seu filho tem esse transtorno, ele precisa de tratamento. Isso, a aceitação dos pais deve ser muito difícil. Com certeza. Hoje o TDAH, ele acaba que nós vivemos um mundo onde você tem muito mais informações. Hein? Então as pessoas procuram, elas querem saber, a escola está um pouco mais atenta. Não era assim antigamente, né? Sim. Eu conto para você uma história que é muito interessante, que eu ouvi de um dos maiores pesquisadores de TDAH do Brasil, que é o Dr. Paulo Matos. Né? O Dr. Paulo Matos, ele escreveu um livro chamado No Mundo da Lua, né? Falando sobre o TDAH, um dos primeiros livros contando sobre isso. E ele, uma das passagens, ele conta que ele atendeu um garoto, né, que ele diagnosticou na época com TDAH, mais ou menos cerca de 30 anos, entrou com a medicação e tal, ele melhorou muito e hoje está plenamente. Só que posteriormente ele ficou sabendo que a família desse menino era muito amigo do Ziroldo, lembra aquele cartunista? Ziraldo, sim, né? Sim. Então ele criou um personagem chamado Menino Maluquinho. O Menino Maluquinho. E, posteriormente, ele descobriu que o Menino Maluquinho era esse paciente dele. Tá brincando? Como a família eles tinham muito contato com o cartunista, ele, assim, resolveu contar que fez ali a panela na cabeça, porque viu o menino numa reunião de família. Hiperativo, né? Totalmente desatento, muito agitado. Então, assim, é interessante você ver como que digamos, o transtorno, ele é presente na nossa realidade. É presente. Né? E muitas vezes com um grande impacto, né? Doutor, e desde quando o TDAH é diagnosticado? A partir de quando ele começou a ser diagnosticado? Certo. O TDAH, ele principalmente começa a ser diagnosticado a partir do início começam os sintomas, né? Então hoje a gente dá uma preferência para tentar fazer o diagnóstico com precisão a partir da idade escolar, né? Que é quando você realmente começa a ter, digamos, os maiores sintomas. Principalmente ali a partir dos 6 anos, que é quando a gente entra na alfabetização. Que aí entra a questão da cobrança, entra a questão da atenção. Exatamente. Então você está ali com uma demanda maior, né? Você precisa ter uma atenção, um foco, para você conseguir aprender a ler, aprender a escrever. Então, geralmente, o TDAH, os primeiros sinais e sintomas passam até pelo professor, né? Então, muitas vezes é o professor que nota isso e conversa com os pais. Fala, olha, vá às vezes procurar alguma ajuda, porque tá difícil aqui. E realmente... O próprio professor consegue ter Exatamente. Esse termômetro, né? Exatamente. Mas é muito importante, assim, a gente entender o impacto, né? Então, na classificação está escrito assim, se isso gera prejuízo funcional para a pessoa, para a criança, né? Então, a partir do momento que aquilo gera um prejuízo, né? E a gente pode dizer que a gente está dentro de um transtorno que possivelmente pode ser o TDAH, né? Correto. Eu sempre brinco com muitos pais que às vezes nos procuram, que às vezes eles falam assim, eu acho que seu filho tem alguma coisa, vai lá pro Dr. Moisés dar um remedinho para ele. Verdade. Né? Então, assim, mas o papel do médico é um papel diferente do professor, do psicólogo, né? Correto. O papel do médico é pensar em outras coisas, né? Então, assim, a gente sempre, quando a gente tem uma possibilidade desse diagnóstico, a gente sempre pensa em outro também, né? Então, sempre tem uma velha... Pode vir acompanhado de outra coisa. Exatamente. Principalmente quando nós falamos do adulto, né? Então, existe uma velha frase hoje que a gente costuma dizer assim, sempre que você tem um paciente com suspeita de adulto de TDAH na sua frente, pensa em outro. Entendeu? Ou seja, pense em outro diagnóstico. Outro diagnóstico. Porque realmente o adulto ele consegue aprender as ferramentas para lidar com essas dificuldades. E disfarçar isso. Exatamente. O TDAH, existe níveis de TDAH, doutor? Leve, moderado, severo? Existe isso? Não necessariamente, não. Né? Não. O TDAH, ele não é classificado com esses níveis ou nível de suporte conforme é o autismo, né? Na verdade, não. Então, mas depende muito do impacto, né? Porque o impacto na vida da pessoa pode ser uma coisa que para você não é, mas para o outro é. Né? Correto. Então, às vezes, aquele prejuízo desatencional
educacional para aquela criança ela é muito ruim, mas para uma outra não. Então a gente não se fala em níveis. Depende muito da forma que a pessoa lida, que ela vive, da cultura e tudo mais. Exatamente. É uma série de questões aí que precisam ser avaliadas. Não é simplesmente chegar lá, fazer um checklist de 9 questões e falar que tem. Exatamente. Entendi. Nós vivemos hoje um mundo onde nós temos muitos testes, né? Correto. Então, assim, os testes, principalmente os testes neuropsicológicos, nos ajudam a ter um norte quanto ao diagnóstico. Mas você concorda comigo que você tem que tomar muito cuidado. Porque um teste, ele é uma coisa muito objetiva, é algo objetivo. Porém, dependendo de como está a situação dessa criança, né? Sim. Ela não vai tão bem. Né? Correto. É importante ser analisado o nível socioeconômico, que ambiente que essa criança está incluída. Muito bem. Né? É importante até destacar para os pais em casa, né, doutor? Às vezes a criança ela só quer ficar no celular, que está desde pequenininha lá acostumada a ficar no celular, não presta atenção em mais nada e o pai de repente acha que já tem o TDAH. Exatamente. É importante prestar esse tipo de atenção. Exatamente. Correto. Você sabe que a Sociedade Brasileira de Pediatria, por exemplo, ela recomenda o uso de telas no geral, né? Não somente celular, no máximo a partir dos 7 anos de idade, 1 hora por dia. Olha isso. Ou seja, é 1 hora no dia, incluindo computador, televisão, celular. Né? Então esse número só pode ser aumentado para 2 horas a partir dos 12 anos. Né? Nossa, doutor. Então, infelizmente, não é isso que a gente observa. Não é a realidade de hoje. Exatamente. O que a gente vê é que as crianças passam a maior parte no tempo em celular, TV, tablet, videogame e tudo mais. Exatamente. E esse excesso de telas pode sim contribuir para o processo de hiperagitação, né? De hiperatividade. Então, realmente, fazer uma exclusão para ver se a criança está ou não com esse excesso de telas pode acontecer. Né? É até interessante você falar isso, porque a nova classificação internacional de doenças, que chama-se CID-11, veio com um novo tipo de transtorno, né? Que muitas vezes era classificado como TDAH, chamado transtorno do jogo. Né? Existe agora o transtorno do jogo. Exatamente, doutor. que é o transtorno do quê? Relacionado àquela criança que tem uma alteração funcional e uma demanda muito grande por jogos. Né? Então a gente tem crianças que têm um processo de raiva, um processo de hiperagitação, mas que isso é relacionado aos jogos. Aos né? jogos. Exatamente. Poxa vida! Então, olha, preciso tomar muito cuidado. Sim. Uma outra coisa importante, doutor, que a gente precisa destacar aqui para o público de casa. O brasileiro, ele criou muito uma cultura de se automedicar. E lá no Google, agora a gente tem inteligência artificial que responde tudo ali com precisão. É importante sempre a família, a pessoa, buscar orientação de um profissional, de um médico realmente, para que possa ter certeza se tem ou não, né? Exatamente. Porque eu digito lá, olha, o que é TDAH? É falta de atenção e hiperatividade. Eu ando correndo aqui e de repente eu esqueço alguma coisa, eu tenho TDAH. Isso ocorre muito, né? Exatamente. Principalmente adultos, né? Então, assim, o adulto que há uma suspeita de TDAH, às vezes não necessariamente é isso. Você concorda comigo que nós vivemos um mundo de alta performance? Sim? Totalmente. Então, você tá ali no seu trabalho e você tá ali rendendo tal, mas daqui a pouco chega uma pessoa que tá ali há pouco tempo na empresa e logo ela cresce, logo ela se destaca, daqui a pouco ela é promovida e você não. Poxa, o que ela tem que eu não tenho, né? Por que ela tá rendendo tanto? Então, a gente vive esse mundo competitivo e nós, infelizmente, algumas pessoas buscam alguma medicação no intuito de acelerar esse processo ou de conseguir algo mais forte. Mas a que custo, não é verdade? As medicações causam dependência, né? Não é incomum algumas medicações poderem causar dependência, então por isso que toda medicação ela tem que ter o seu critério. Né? Muito bem. Precisa de um médico para prescrever. Exatamente. A dose correta e para que serve, para tratar a causa e a consequência. Exatamente. Né? Hoje nós vivemos, principalmente, há várias pesquisas envolvendo o mercado financeiro, né? Porque o mercado financeiro é um mercado muito competitivo, né? Onde as pessoas competem muito. E existe, sim, um uso abusivo de algumas medicações conseguidas sem receita, conseguidas de outros locais. É o que nós chamamos hoje, Alt, de doping mental. Né? Doping mental. O doping mental é exatamente isso. É o uso de alguma substância, né? Seja ela lícita, principalmente lícita, né? Ou uma medicação para TDAH, a fim de tentar melhorar a sua atenção, melhorar o seu foco, né? Mas sem você ter o diagnóstico de TDAH. Correto. Né? Então isso realmente é algo ruim. O que eu sempre falo para a maioria das
pessoas é o seguinte: será que não é uma procrastinação, né? Como que está a sua saúde mental? Sim. Como que está o seu exercício físico? Como que está a sua alimentação, né? Então, será que esse conjunto de coisas está bem adequado? Será que se você conseguir melhorar essas situações, você não vai ter um rendimento melhor? Muito né? bem. Então, acho que partir disso é importante. Nós, pacientes, a gente precisa correr atrás. A gente está buscando sempre o caminho mais curto, mais fácil. Para a gente chegar no estado que a gente chegou depois de adulto, levou tempo e a gente foi só procrastinando realmente. Exatamente. Então a gente precisa despertar para correr atrás de algo que vai ser bom, mas eu preciso consultar o médico, eu preciso ir para o caminho correto. Exatamente. Não se automedicar e tomar qualquer coisa achando que vai resolver porque eu pesquisei na internet simplesmente. Exatamente. E os sintomas, eles são mimetizados, né? Sintomas de desatenção, sintomas de perda de memória, eles são sintomas que eles podem estar presentes em outras alterações. Correto. Uma ansiedade, uma depressão, algum Muito transtorno bem. de personalidade. Nunca é igual de uma pessoa para outra. Não. Sempre muda. Sim. Então, às vezes, a pessoa se compara, nossa, aquela pessoa que tem TDAH, eu sou bem parecido com ela. Não é assim. Exatamente. Uma pessoa que tem TDAH, ela pode ter hiperatividade e pode ter o déficit de atenção e não transparecer? Não apresentar esses sintomas? Sim, ela, às vezes, por isso que é o nosso cuidado no diagnóstico de conseguir, digamos assim, espremer bem os sintomas, né? Porque muitas vezes esse sintoma desatencional, ele está presente, sim. Né? É que muitas vezes ele não consegue ser visto porque, por exemplo, a hiperatividade está tão grande. Exatamente. É mais fácil diagnosticar um adolescente, uma criança que um adulto. Exatamente. Mas vale ressaltar também bastante, Alt, a questão quando o diagnóstico é bem feito, principalmente na idade escolar, no início ali, melhora muito, né? Então, o tratamento sendo melhora adequado, a qualidade de vida e tudo muito. Então, eu vejo muitos alunos, e principalmente algumas crianças me falando, doutor, nossa, esse remédio me ajudou muito. Por quê? Porque agora a matéria entra na minha cabeça. Que legal. Então você vê como há um sofrimento, digamos, psíquico daquela criança, né? Então ela encara, eu não quero sentar perto dele, por quê? Não, porque ele não para na carteira, eu não quero sentar perto dele, porque ele não deixa eu escrever. Então, de certa forma, uma criança que tem o TDAH, ela tem um certo sofrimento também dentro da própria escola. Deve ser muito terrível isso, Com doutor. certeza. E os pais muitas vezes não entendem isso. Às vezes os pais podem até enxergar aquilo como um desleixo do seu filho. Exatamente. Ele não gosta de estudar e, na verdade, está sofrendo aí com TDAH. Exatamente. Então, os pais terem essa sensibilidade, a escola ter essa sensibilidade é muito importante. É muito importante. E nós vivemos um momento aqui do Brasil, o mundo como um todo, com um aumento muito grande dos diagnósticos, né? Então, ter esse perfil de poder excluir é muito importante. Eu vou dar um exemplo para você, Alt, de uma paciente que me procurou justamente com essa queixa. Doutor, estou aqui porque a professora falou que meu filho pode ter TDAH e eu preciso de um remédio para dar para ele. Vamos lá, vamos ver. Quando nós fomos olhar a queixa, olha, a queixa é o seguinte, ele chega na escola tal e o professor chama, ele não responde. Tá, o que mais? Não é isso. Aí o professor chama, ele não responde. E ele vive no mundo da lua, ele é um desatento, para que a gente chama ele e não responde? Vamos conversar com a criança. Doutor, eu não ouço ele me chamar. Eu não ouço o professor me chamar. Estranho, né? Mas o que acontecia? Naquele momento que o professor chamava, ele tinha uma crise de ausência, Alt. Ele tinha uma epilepsia. Então, naquele momento que ele estava escrevendo, ele tinha uma parada comportamental, ou seja, ele parava ali de escrever, o professor chamava. E ele estava tendo uma crise, uma ausência. Ele voltava a escrever, porque a crise de ausência é isso. Você tem ali, tá fazendo o que você está fazendo, você para... Tipo desliga, é um stand-by, doutor. Exatamente. Você tem uma parada comportamental ali do que você está fazendo e volta como se nada tivesse... congela. Exatamente. E você volta como se nada tivesse acontecido, né? Nós fizemos um eletroencefalograma que ele confirmou o achado da crise de ausência e o tratamento dele não foi com medicações de TDAH, foi com medicações de epilepsia. Nossa, nunca doutor. Mais teve queixa. Né? Que bacana. Então, assim, realmente esse é o papel do médico, né? Pensar em outras possibilidades. Estudar as possibilidades, não simplesmente ouvir o que o paciente fala, simplesmente,
Você quer para TDAH, tá aqui. Exatamente. Não é assim. Tanto isso porque nós temos complicações, né? Principalmente as principais medicações, nós estamos falando aí de metilfenidato, né, e dexlanfeninamida, são as principais medicações para TDAH hoje no Brasil. Elas têm alguns efeitos colaterais, né? São medicamentos controlados. São medicamentos controlados. Além da grande possibilidade de dependência, nós temos também o crescimento, né? Então, vários estudos mostram que crianças que usam essas medicações, elas podem ter na curva de crescimento menos 2,5 centímetros. Então, elas podem ser crianças no futuro um pouco mais baixas, com baixa estatura. Nossa. Então, você está entendendo como é uma grande responsabilidade. Há um impacto muito grande. Exatamente. De qualquer forma, mesmo tratando, melhorando a qualidade de vida, ainda assim há um impacto na questão física mesmo, na fisiologia da pessoa. Exatamente. Daí mas muitas pessoas falam, mas 2,5 é muito pouco, né? 2,5 centímetros é muito pouco. Sim. Mas se essa criança quiser ser jogador de basquete, por exemplo, né? Conta muito. É um impacto importante, né? Muito. Então, e você concorda que 2,5 é a média, né? Então, deve ter 5, 7 nesses estudos, né? Então, realmente, você discutir isso com a família, né? Poder realmente chegar no diagnóstico preciso é importante. Muito bem. O TDAH é algo hereditário? Está no sangue? Como é que funciona? É mais social? De onde vem? Há várias pesquisas, né, envolvendo isso. Ele não é hereditário, porque quando você fala hereditário, significa que passa de pai para filho, né? Correto. Mas ele tem sim uma origem genética. Né? Nós sabemos hoje que as pesquisas mais recentes mostram realmente uma possível origem genética. E não é incomum, Alt, a gente fazer o diagnóstico ali na criança e logo fazer, às vezes, no pai ou na mãe, e o pai e a mãe vir e falar, doutor, eu tinha isso. Olha. Né? Doutor, eu tinha essa dificuldade também, né? Então, é muito interessante você observar isso, né? E vários estudos mostram que as crianças com TDAH, elas têm sim uma chance, se não bem tratadas, de no futuro serem adultos com maiores dificuldades, com empregos de menor qualificação. Então, assim, você muda realmente a história de vida da criança quando você faz um diagnóstico bem feito e você trata adequadamente. Que bacana. O senhor já pegou algum caso de algum adulto com TDAH a ponto dele ser um adulto e não ter conseguido sequer tirar a CNH, a carteira de motorista? Já pegou? Já. Não nesse impacto como o CNH, né? Mas eu tenho, assim, alguns pacientes que têm algumas dificuldades muito importantes, por exemplo, no trabalho, né? No próprio trabalho. Exatamente. Então, assim, ela não consegue desenvolver, né, o que ela precisa. Então, sempre tem ali a queixa, mas eu te pedi isso, eu te pedi hoje de manhã, você não fez, por quê? Poxa. Né? Então, você vê essas grandes dificuldades, sim, que podem acontecer, né? E mesmo adulto, há uma melhoria depois do tratamento. Com certeza, né? Então, o diagnóstico TDAH no adulto é um diagnóstico difícil, mas não impossível, né? E ele realmente também muda muito a qualidade de vida da pessoa quando bem diagnosticado, né? Conversando com o Dr. Paulo Matos, que eu comentei com você, um dos maiores especialistas do Brasil, ele falou que ele já diagnosticou pacientes com 90 anos, né? Nossa! Sim, era um professor universitário de altos rendimentos, né? Mas que fazia as coisas muito rápido, muito acelerado e não conseguia, digamos, terminar. Nunca terminou. Mas, assim, com uma parte cognitiva muito bem desenvolvida. E a medicação também melhorou com clareza. Então, realmente, o TDAH, ele não tem uma idade específica. Claro, os sintomas ficam mais claros em determinadas idades. Correto. Mas a gente já pode observar isso desde uma criança muito nova. Desde muito novo. Essa ideia da pessoa procrastinar muito. Tudo que começa, eu tenho amigos, eu mesmo, já ocorreu comigo, inclusive. Sempre tem um monte de projeto em mente. Nunca consegue colocar em prática e quando coloca não termina. Isso pode ser TDAH? Nós falamos aí das demandas, né? Sim. Então, nós dependemos da demanda para conseguir observar os sintomas. Correto. Então, claro, quando uma pessoa está numa demanda excessiva, né, ela também tem que entender que muitas vezes aquela demanda pode estar influenciando. Nós não somos uma máquina, né? O corpo é limitado. É limitado. Então, assim, eu sempre falo para os pacientes, principalmente, e há hoje principalmente as pessoas que são empresários, administradores, a tentativa de você sair um pouco do operacional, né? Sim. E viver mais, digamos, a parte de gerência, né? De gerenciamento. Então, isso é o que eu mais observo. Quando eu atendo alguns adultos e a gente vai na raiz do problema, a gente percebe que a pessoa está no operacional. Sobrecarregada. Sobrecarregada. Então, ela quer ir ali no chão da fábrica, né? Não que ela não tenha que ir, mas ela quer ali, a impressora quebrou, ela quer ir consertar, né? Mas se ela
poxa, vamos chamar alguém, né? Isso. Então, aquele tempo que está ali, ela já perdeu o tempo de conseguir terminar uma outra tarefa. Então, entender bem essa diferença, né? Se realmente aquilo é o excesso da demanda e a pessoa não está sabendo gerenciar, ou ela sabe gerenciar, mas mesmo assim não consegue executar. Como o senhor disse, vivemos numa era muito competitiva. Sim. E uma era muito capitalista, o qual tudo custa, tudo tem um preço e muitas vezes um preço alto. E as pessoas, nós acabamos fazendo algo que alguém poderia fazer por nós. E isso acaba sobrecarregando a gente. Exatamente. E aí traz um monte de problemas aí também. Exatamente. Eu sempre brinco, né? E há várias pesquisas sobre isso. Nos últimos 10 anos, Alt, nenhum laboratório farmacêutico de vitaminas quebrou no Brasil. Né? Ou seja, não teve falência ou parou de funcionar. Por quê? Porque nós vivemos uma sociedade que ela sempre busca um motivo. Né? Então, hoje eu estou cansado, olha, meu corpo está meio ruim, meu sono não está bom, deve ser uma falta de vitaminas. Né? Eu vou lá comprar um polivitamínico, né? Eu vou lá comprar. Então, e os Mas não mudou a alimentação, não foi fazer um exercício físico. Eu sempre falo assim, não adianta jogar adubo se você não tem a semente. Perfeito. Né? Então você precisa fazer a semente. Né? Como que você produz essa semente? Ou seja, como você melhora o seu cérebro, o seu estímulo cognitivo? Atividade física, uma alimentação adequada, uma saúde mental equilibrada, as relações de amizade, como estão as relações hoje, né? Então, assim, você tem outros vínculos fora o seu trabalho, fora a sua família, qual é o seu hobby? Então, assim, é importante a gente investigar a pessoa como um todo, né? Sim. Porque isso faz muita diferença. E a saúde mental, doutor, ela afeta diretamente a saúde física, que afeta diretamente toda a saúde de um âmbito familiar. E cuidar da mente primeiro seria o primeiro passo para a pessoa cuidar do seu corpo, cuidar da sua saúde, né? Exatamente. A cabeça é o que comanda o corpo, inclusive. Exatamente. Então, a gente precisa despertar e começar a cuidar melhor de nós, né? Exatamente. Principalmente do nosso pensamento, né? Exatamente. O que vários estudos mostram, geralmente, isso, principalmente os estudos relacionados ao suicídio, né? Tentaram mostrar o porquê um motivo, claro, o suicídio não tem um motivo, mas tentar encontrar uma explicação. Tentou-se entender se era riqueza. Então, famílias ricas têm a mesma taxa de suicídio do que famílias pobres. Será que era o local que a pessoa vivia, né? Um subúrbio, um centro, um bairro melhor? Correto. É igual. Então talvez seja o trabalho, né? Não. Pessoas que têm empregos menos qualificados, assim como empregos mais qualificados, têm a mesma taxa de suicídio. O que mostrou-se em vários estudos é que são os laços, os vínculos. Seja um vínculo familiar, seja um vínculo de amizade, seja os vínculos é o que torna a pessoa, teoricamente, entre aspas, é claro, mais protegida do suicídio. Então é importante a gente entender isso, que as relações são importantes. Os laços são muito importantes. São muito importantes. E os laços, os vínculos, eles fazem total diferença na saúde psíquica, física e mental. Muito bem. Inclusive, a Avaré tem um alto índice de suicídio, né, doutor? Verdade. Lamentavelmente, é muito triste esse número, né? É verdade. Existe um número muito grande aí de pessoas que se suicidam aqui. Tomara que isso acabe, né? Porque é muito triste. Sim. Doutor, e por falar em saúde mental, falando sobre TDAH, existem outros transtornos além do TDAH, o qual as pessoas podem se preocupar ou tentar procurar um profissional, um médico para diagnosticar? Com certeza. Quando nós falamos do TDAH, né, nós temos dois diagnósticos diferenciais muito importantes aí, né? Um eu já comentei, que é a ansiedade, né, principalmente no adulto, né? A gente tem essa grande forma aí, porque a ansiedade ela pode vir com sintomas desatentos, né? E ela pode vir com sintomas de hiperatividade. E na criança, um grande diagnóstico diferencial é a dislexia, né? Então a dislexia também é um transtorno do neurodesenvolvimento, mais relacionado a um transtorno especificamente da aprendizagem, né? Então você nota essa dificuldade, principalmente escrita, leitura, matemática, por exemplo, descalculia, em que podem muitas vezes dar sintomas semelhantes ao TDAH. Muito bem. E um desses diagnósticos tem a ver com enxaqueca? O que causa enxaqueca? É hiperatividade? É cansaço demais?
Porque a gente tem uma boa parte da população que sofre muito com enxaqueca também. Sim. Devem procurar o senhor, inclusive. Com certeza. O neurologista é o especialista na enxaqueca, né? Nas cefaleias, como todas as dores de cabeça. É a mais comum, né? A enxaqueca é a dor de cabeça mais comum, se responder de mais ou menos 80% das dores de cabeça. Mas, assim, uma causa específica nós não temos, né? Existem teorias, né? Muitas relacionadas. Existem teorias genéticas, existem teorias eletrolíticas, de distúrbios metabólicos, teorias relacionadas à parte vascular, ou seja, as veias. Mas é do o cérebro que dói, doutor? Não necessariamente. O cérebro não necessariamente. Não dói. O cérebro não dói. Não dói, o cérebro não dói. Essa é uma pergunta, uma dúvida que a gente sempre tem, viu? Exatamente. Não sei se você já teve a curiosidade de assistir, de ver vídeos de pessoas que fazem neurocirurgia acordada, né? Então você percebe que a pessoa ali está com o cérebro exposto ali na mesa cirúrgica. Sim. E às vezes aparece o médico colocando o dedo ali em cima do cérebro. É verdade, eu já vi, doutor. E assim, nada acontece. Mas né? aplica anestesia no cérebro? Não aplica. Não aplica. Não pode. Não pode. Claro, a pessoa tem um bloqueio, né? Ela tem a sensibilidade ali, a dor muscular, do corte, claro, totalmente bloqueada, né? Correto. Mas o cérebro em si não dói. Mas né? não é o cérebro que é. Não, existe. Que é anestesiado. Não é o cérebro, não é. E aí existem várias causas para enxaqueca. Sim. Existem, claro, uma teoria muito genética envolvida, né? Nós sabemos que pessoas que têm famílias com enxaqueca é muito comum você ter outras famílias, mas enfim, a enxaqueca ela é algo que impacta muito na qualidade de vida da pessoa, né? Nós temos um mnemônico assim, sagrado que a gente fala na dor de cabeça, que é o 666, né? Que é uma dor de cabeça de 0 a 10 maior que 6, que ocorre mais de 6 vezes em 6 meses. Então, quando você tem essa frequência, algo maior que essa frequência, é interessante você fazer uma medicação preventiva. Né? Para não ocorrer. Exatamente. Quando nós pensamos no tratamento preventivo da dor de cabeça, ele é essencial. Eu sempre faço uma comparação um pouco assim rudimentar, mas ela é uma comparação. As pessoas que às vezes sofrem dor de cabeça é como se fosse uma fogueira, né? Então você ali, numa determinada idade da sua vida, você estava ali com uma fogueira pequenininha. Correto. Só que em vez de você tentar resolver, você só abaixa a labareda, com analgésicos, com remédios para dor, com remédios simples. Correto. A labareda abaixa, mas o braseiro fica. Então, conforme o tempo vai passando, você fica nessa rotina de abaixar a labareda com analgésico, com remédio para dor. Correto. E você não trata só a consequência, mas não trata a causa. Exatamente. E o braseiro continua ali. Então, um estresse, uma alimentação, algum alimento específico, essa labareda levanta de novo. Então, as medicações, né, são várias, para tratamento de dor de cabeça, elas necessariamente tratam a causa, né? Ou o braseiro, digamos assim, a fim de que essa dor não retorne, né? Muito bem. E existem exames para isso? Não existe um exame específico para dor de cabeça, né? Os exames são solicitados quando você tem alguma suspeita de alguma outra patologia relacionada à dor de cabeça, correto. Né? Entre elas aneurisma, tumor, né? Então assim, trombose. Então o exame é mais para excluir outras causas, né? Do que necessariamente confirmar uma dor de cabeça. Para descobrir. Exatamente. Eu assisti o vídeo daquela moça que sente a dor mais forte do mundo, que inclusive ela queria ir para outro país para fazer uma eutanásia que ela não estava aguentando mais. Foi feita uma cirurgia, uma neurocirurgia, e parece que passou essa dor. O senhor acompanhou isso daí? Sim. É a neuralgia do trigêmeo, né? A dor mais forte do mundo, que não passava nem com... Exatamente. Um analgésico forte. Exatamente. A neuralgia do trigêmeo é uma dor muito forte. Entre as dores neurológicas, ela é uma das dores mais importantes. Ela é uma dor, digamos assim, que ela tem relacionado a esse nervo trigêmeo, né? Que nós temos 3 ramos, um aqui mandibular, um maxilar e outro mais aqui oftálmico ou frontal aqui em cima. Então ele divide na face. Então ele divide em 3. Aqui na face. Isso, por isso que é trigêmeo, né? Porque ele se divide em 3. São 3 nervos. 3 nervos. Na verdade, 3 ramos. 3 ramos. E essa dor é uma dor muito importante mesmo, que existe, claro, tratamento medicamentoso, que pode ter um controle, mas realmente existem alguns pacientes que têm uma dificuldade muito grande em aderir às medicações ou que as medicações façam um bom efeito. Então nós temos as pessoas resistentes ao tratamento medicamentoso. Correto. Por isso que nesses casos, algumas intervenções cirúrgicas, elas podem ser necessárias. E eu fico muito feliz que nesse caso deu certo, né? Deu certo. É claro, ela que acredito que ali ela deve ter achado que o único tratamento era o medicamentoso. Era o medicamentoso. E não, em casos mais graves, é possível sim
sim fazer alguns tratamentos específicos, cirúrgicos daí, para tentar melhorar as dores. Doutor, eu vou fazer uma comparação grotesca aqui, mas o medicamento, ele se compara, por exemplo, ao alcoolismo, o qual, no alcoolismo, a pessoa ela começa tomando uma dose de álcool, dali um tempo aquela dose já não faz mais efeito, ela passa a tomar 2 doses. E aí aquelas 2 doses não fazem mais efeito, ela passa a tomar 3, 4, vai multiplicando. Com o medicamento, funciona assim também? Por exemplo, eu tomo hoje uma dose para essa dor de cabeça, daqui a um tempo essa uma dose já não faz mais efeito, aí eu tenho que dobrar essa dose. O corpo acostuma assim também? Funciona assim? Não necessariamente, acho que vai depender muito da patologia, né? Correto. Então, muitas vezes, principalmente na parte neurológica, nós nunca começamos com a máxima dose possível da medicação por causa dos efeitos colaterais que às vezes podem acontecer, né? Então, às vezes você, começando com uma dose pequena, mesmo que você não tenha um efeito tão potente, mas você não tem efeito colateral. Então, eu sempre recomendo que o acompanhamento médico ele é necessário, né? Porque não necessariamente o aumento da dose vai fazer uma melhora. Né? Entendi. Então, assim, às vezes é necessário associar uma outra medicação, né? Vai depender muito de cada contexto, né? Eu tenho alguns pacientes com dores de cabeça que eles só conseguiram estabilizar depois de 3 classes de medicamentos, né? Olha. Ao contrário, e a grande maioria, ainda bem, que ficam bem com dose baixa de uma medicação só. Mas esse perfil, ele é individualizado. É individualizado, depende muito do indivíduo. Exatamente. Da forma que o corpo dele vai metabolizar esse medicamento. Exatamente. Então, Correto. assim, para tratamento especificamente da dor de cabeça, nós temos uma gama de medicações. Mas nós temos medicações que às vezes ajudam a ganhar peso, tem medicações que perdem peso, tem medicações que dão sono, tem remédios que tiram sono, tem medicações que podem ser usados em qualquer idade, tem medicações que para o homem é mais interessante, tem medicações que mulher que se tem possibilidade de engravidar não pode usar. Então, enfim, é um tratamento individualizado dentro do cada perfil de pessoa, né? Tem as medicações via orais, tem medicações injetáveis. Então, assim, vai depender muito daquele perfil, daquela Precisa pessoa. Estudar realmente o indivíduo, Exatamente. né, doutor? Poxa, se você tem uma dor de cabeça, se a pessoa não dorme bem e ela talvez, ou ele, não se importe muito com ganho de peso, talvez exista alguma medicação específica. Ah, não, eu me importo muito com ganho de peso e eu não quero ter sono. Vou tentar outra. Então, assim, depende de cada caso. Depende muito, de caso para caso. Doutor, o AVC está ligado à dor de cabeça? Se eu sentir dor de cabeça, eu tenho que me preocupar porque pode ser um AVC? A dor de cabeça, onde a gente sempre tem o que nós chamamos de red flags, né, ou bandeiras vermelhas, né? Então são sempre sinais de alerta que nos fazem sim pensar em... Não é normal sentir dor de cabeça. A dor de cabeça ela pode ser uma enxaqueca, né? Mas ela também pode não ser. Né? Quando que nós devemos, assim, digamos, nos preocupar? Claro, sempre que algo nos incomoda, nós temos que procurar um médico para ele esclarecer isso. Mas esses red flags, eles são o quê? A pior dor de cabeça da vida. Então, por exemplo, você tem um padrão de dor de cabeça, que é sua dor, mas um dia você acorda com uma dor insuportável que você nunca teve na sua vida. Isso é um sinal de alerta. Ao hospital imediatamente. Muito importante. Muito importante. Agora, especificamente ao AVC, né, nós temos 2 tipos, né, o isquêmico e o hemorrágico. O AVC isquêmico, que é aquele que tope a veia, ele dificilmente dá dor de cabeça. Ele dá mais fraqueza, né, uma fala enrolada, uma boca torta. Agora, o AVC hemorrágico, que é principalmente aneurismas, né, ele sim dá dor de cabeça. E nós temos um caso recente aí de um jogador de futebol, né, que acabou falecendo pela ruptura de um aneurisma, né. Então ele teve um desmaio, né, uma síncope ali no campo e posteriormente foi visto que era um aneurisma, né. Então eu não esportista, né, esportista. Então assim, eu não sei o caso dele especificamente, né, mas nós sabemos que o aneurisma, ele tem uma grande chance de rompimento com a pressão alta, né? A pressão alta. Então, provavelmente, pelo fato ali de estar no momento de elevação de pressão, né, de atividade física, pode ter contribuído para isso. O nosso grande medo em qualquer pessoa que tem dor de cabeça é um aneurisma. É um aneurisma. O aneurisma é a ruptura... O aneurisma, ele é uma dilatação da artéria, né? Dilatação. Então, é como se fosse um saquinho ali que ele aumenta essa artéria. E ele deixa ali o capilar mais frágil. É como se fosse um encanamento onde a parede do cano ela fica mais frágil. Fica frágil. E ali pode romper. Exatamente. E daí, se você rompe uma artéria, ela sangra. E daí é muito grave. O senhor sabe que eu tenho um amigo de muitos anos, Ailton Alves, tenente da Polícia Militar, esportista, corria quilômetros todo dia.
E o Ailton teve esse problema, doutor. Ele teve que, inclusive, cortar parte do crânio, guardar na barriga. E, inclusive, eu convidei ele tá para vir aqui para falar, porque a história dele é linda, fantástica. Sim, Ailton é meu paciente, né? É seu paciente? Eu acompanho ele, eu gosto muito dele, é uma pessoa sensacional. Olha que bacana. Que tem, assim, uma história de vida mesmo muito engrandecedora, uma pessoa que não deixou literalmente a peteca cair, né? Não deixou. E ele é um exemplo para todo mundo. Então, todos os pacientes, assim, principalmente mais jovens, que infelizmente, apesar de raro, pode acontecer, tem um AVC, olha, esse é o telefone do Ailton. Fala com ele. Porque ele é uma pessoa que realmente vivenciou todos os grandes desafios da pessoa com AVC. E que desafio, né, doutor? Com certeza. Poxa, e como eu disse para o senhor, inclusive, esportista, ou seja, a gente tem que se preocupar sempre com a saúde, independente se você pratica esporte ou não. O Ailton eu conheço há muitos anos, a gente morou em Santa Catarina junto, a gente tem muita história, sabe? E ele é uma pessoa que nunca cometeu exageros em relação à comida e tudo mais, sempre praticou esporte e de repente, né, ocorreu isso daí. Tá aí, né, para contar a história para todo mundo, ele tá para vir aqui inclusive, mas ocorreu isso. Sim. E pode ocorrer com qualquer pessoa. É raro, né? O AVC em pessoas jovens, atletas, ele não é comum, né? Mas nós temos várias causas, assim, menos prováveis, genéticas envolvidas, fragilidades das veias, que são inerentes, muitas vezes a pessoa nasceu com isso, né? Então ela tem uma tendência maior em ter, e dependendo de acontecimentos do meio ambiente, da vida, pode acontecer. Mas eu sempre digo, o Ailton, no caso, ele é uma pessoa que, por que ele está super bem hoje? Justamente por isso. Por ser um atleta, né? Por ter um alto rendimento, por ser uma pessoa que sempre se preocupou com a saúde. Então, todos nós podemos ser submetidos a qualquer problema, né? Então, a gente pode, nossa vida virar de cabeça para baixo por um transtorno de saúde. Mas é por isso que nosso corpo ele tem que estar saudável para isso. Tem que estar preparado para a guerra. Exatamente. Então, nós temos sim que nos preparar para qualquer acontecimento, porque está previsto. Claro, é raro, mas pode acontecer. Aliás, nós somos um corpo biológico que a qualquer momento ele pode ter problemas externos ou internos. A gente não consegue prever. Exatamente. Mas se a gente estiver forte, consegue vencer. Exatamente. Como o caso do Ailton, inclusive. Sim. E isso está relacionado a estresse, o AVC. Se eu me estressar, eu posso ter um AVC ou não? O estresse, ele é um fator contribuidor para inúmeras doenças, né? Então, existe o burnout, né? O famoso estresse excessivo pelo trabalho, né? Correto. Ele é um diagnóstico, ele existe, né? E geralmente, ele está associado a outras alterações. Então, às vezes, a pessoa estressada, ela não come bem, né? A pessoa estressada, ela não quer fazer uma atividade física, ela não tem um sono de qualidade. Acarreta uma série de problemas ali. Com certeza. Então, eu não durmo direito, então eu vou buscar alguma medicação para dormir. Tá, tomou a medicação para dormir. Mas eu também estou muito... agora estou muito estressado. Eu vou tentar... O que eu vou fazer? Eu vou atacar a geladeira. Então eu vou ficar mais ansioso. Então o estresse, ele pode favorecer a um estresse no corpo todo, né? Um monte de coisas. Exatamente. E você diminuir a sua, digamos, a sua qualidade de vida, né? Então sempre que nós... estamos tratando qualquer doença, Aldi, nós sempre falamos assim, como é seu estilo de vida, né? O estilo de vida. Então, a partir do momento que a pessoa entende que aquele estilo de vida ele é danoso, né? E muda o seu estilo de vida, aí sim a gente consegue ter uma saúde um pouco mais plena, né? Lembrar que a saúde, pela definição da OMS, o que é? É o bem-estar físico, psíquico, emocional. Então, se você você precisa estar fisicamente bem, mas a sua parte psíquica e emocional também. Senão você não é saudável, né? Perfeito. Então, assim, você não é considerado uma pessoa saudável pela OMS se você não tem uma saúde plena, né? Ou seja, bem-estar físico, psíquico e emocional. Tem que estar bem em todos os âmbitos. Exatamente. Muito bem. Doutor, um neurologista cuida só da cabeça? É só da neuro? Como que funciona um neurologista? O neurologista ele cuida das doenças do sistema nervoso central e periférico. Ou seja, crânio e medula, né? Então, doenças do crânio como um todo, do cérebro, mas também do sistema nervoso periférico, né? Então, dos nervos que
que acompanham os braços, as pernas. Então, toda essa outra parte também é do neurologista, né? Então, um exemplo de algumas doenças aí, né? Algumas doenças que acometem os nervos periféricos, que dão formigamento na ponta dos dedos, na ponta dos dedos das mãos, dos pés. Então, todas essas alterações que são... Engloba tudo isso. Tudo, né? Não então, é só o cérebro. Não. O sistema nervoso periférico também. Né? Que bacana. Então, se eu tenho uma dor na coluna, de repente, pode ser algo que eu trato com o neurologista. Pode ser. Claro, a patologia da coluna, né, as alterações da coluna, elas são de múltiplas formas, né? Mas um dos principais especialidades, assim como ortopedia, neurologia, neurocirurgia, nós tratamos sim coluna, né? Claro, nessa parte os exames nos ajudam muito, né? Para conseguir definir um diagnóstico de certeza. Muito bom. E por o senhor, um neurologista, tratar da medula, essa questão de acidente, quando ocorre um acidente, a gente tem visto muito acidente dentro da cidade de Avaré, inclusive. É um absurdo, inclusive, eu vou alertar você, motorista de Avaré e de qualquer canto aí desse Brasil. Gente, vamos ter um pouquinho de prudência no trânsito. Diariamente, dentro da cidade, estamos tendo muitos acidentes. E aí vem aquela questão de não mexer no acidentado, porque pode ali mover a coluna dele, ele pode ficar paraplégico, tetraplégico, é isso mesmo? É isso mesmo. Né? Tá relacionado à medula, isso? Isso. Então, assim que você tem um acidente ou um trauma, né, a coluna ela pode ser, principalmente a região cervical, né, ela pode, em algumas pessoas, sofrer o que a gente chama de mecanismo de chicote, né? É o grande medo, né? Por quê? Porque o mecanismo de chicote é isso aqui, né? Então você faz uma hiperextensão aqui para cá e volta para cá. Né? Então esse movimento de chicote, principalmente se você não tiver um banco alto, é por isso que os bancos de carros têm que ser mais alto, né? Evitar banco, muita gente usa aqui para baixo, isso é muito complicado. E esse movimento, existem vários, mas esse é um dos principais, ele muito provável que ele cause lesões em coluna, né? Então quando você machuca isso, você acaba fazendo uma lesão medular. E a medula, Alt, é uma parte do sistema nervoso onde tem todo, digamos assim, os fios, ou seja, todos os nervos estão tudo ali. Ele é um fio grosso, entendeu? Onde tem todas, digamos assim, o sistema nervoso como um todo passa ali. Se você tiver uma lesão ali, ela pode sim ser uma lesão catastrófica, de deixar a pessoa até paraplégica. A questão de não mexer na pessoa é o seguinte, que naquele momento ela pode estar estável, ou seja, você teve um machucado que não rompeu totalmente ali, não machucou totalmente a medula, mas está pressionando. Né? Então você tenta estabilizar ali a coluna, principalmente a cervical, imobilizar para manter essa estabilidade. O que acontece, às vezes as pessoas tentar tirar a pessoa acidentada de dentro do carro, mexer na cabeça, você acaba instabilizando aquela lesão, que era uma lesão estável, se tornou instável pela manipulação. Então por isso que é importante você, a partir do momento que viu um acidente, primeira coisa, ligar para a rodovia, ligar para o resgate, né, bombeiros, enfim, dependendo do local onde for, né, para conseguir deixar a pessoa especializada a fazer a remoção. Né. Claro, isso se não estiver bem ali o local da cena do acidente, né, se tiver uma cena segura. Se estiver seguro, se o carro estiver pegando fogo, não tem o que fazer, né, doutor? Assim, existe essa possibilidade de tentar um resgate. Exato. Né? Mas é importante imobilizar para que a pessoa não tenha mais prejuízo aí na sua saúde. Exatamente. E assim, você não tem como dizer que isso está acontecendo. Ah, mas ela está mexendo o braço, então não está machucado. Não. Pode só estar estável. Né? Correto. Então, quem vai decidir isso vai ser o médico na hora do hospital. Mas até então, prancha rígida e colar cervical. Né? Faz todos os exames, não há lesão na medula? Ótimo. O médico, o neurologista, o neurocirurgião, o ortopedista vai decidir se tira o colar. Mas até então é importantíssimo isso, principalmente para evitar essa instabilidade. Muito bom. Doutor, a meningite, o senhor trata essa questão de meningite? A meningite é uma inflamação na meninge, é isso? Isso, a meninge ela é um revestimento do cérebro, né? Então ela é como se fosse um envelope do cérebro, né? Então quando você tenta acessar o cérebro, a primeira coisa que você, após da pele, abre o crânio, logo que você vai encontrar é a primeira camada da meninge, né? Chamamos de dura mater. Ela é dividida em folhetos, né? Como se fossem envelopes ali.
Então ela reveste o cérebro. Quando você tem uma meningite, você tem uma inflamação na meninge. Né? E essa inflamação pode ser por um vírus, por uma bactéria, né? Então ela não necessariamente é dentro do cérebro, né? Ela é desse envelope que envolve o cérebro. Isso é uma dúvida muito importante que todo mundo em casa tem, inclusive. Sim. Se imagina que a meningite seja uma inflamação no cérebro. Não necessariamente. Não necessariamente. Não é. Por isso que ela dói. Nós voltamos àquela pergunta lá, o cérebro dói ou não, né? Correto. O que dói é a meninge. É a meninge. Então é o envelope que dói. Então quando você tem uma meningite, muitas vezes você tem dor de cabeça. Um dos principais sintomas é a dor de cabeça. Claro, você tem outros sintomas que estão acompanhados muitas vezes, mas a dor de cabeça é uma delas. Muito bom. Que legal. Outra dúvida curiosa também, doutora. Eu vou te encher de perguntas aqui para isso hoje, né? Hein? A criança, quando nasce, ela tem uma parte do cérebro aberta e isso vai se fechando conforme ela cresce, é isso mesmo? É a popular moleira, né? A moleira, não bate a moleira, que é perigoso. Exatamente. A moleira, ela ou nós chamamos de fontanela, né? Ela existe no cérebro da criança porque o crânio está em desenvolvimento, né? Então você concorda comigo, se o ser humano nascesse com o crânio fechado, como que o cérebro ia crescer? Não, né? Realmente. O crânio é um osso, né? Ele é uma caixa fechada, ele não vai conseguir crescer. Então nós precisamos, digamos, na articulação ali do crânio, ter essas cartilagens que permitem que o cérebro cresça e expanda o crânio exatamente. Também. Então o crânio ele vai expandindo com o cérebro. Exatamente. Então, conforme há o desenvolvimento cerebral, há o desenvolvimento do crânio também, né? E é interessante por quê? Porque a moleira, ela nos serve principalmente no recém-nascido, na criança, como uma possibilidade da gente fazer diagnósticos, né? Então, por exemplo, você tem o que nós chamamos de abaulamento da fontanela. O que é isso? É quando a moleira, ela não está muito leve, assim, ela está mais abaulada, saltada, ela tá até dura. Poxa, isso é importante para os pais em casa perceberem. Muito, porque isso pode ser um sinal de uma hipertensão intracraniana, ou seja, um sinal de que há um aumento dentro da pressão do cérebro, né? Por inúmeras causas, né? Correto. Mas, poxa, se você tem uma criança que tá sonolenta, tá com febre, você vê que a moleirinha dela tá mais alta, poxa, hospital, né? Procura um médico, que não é normal. Não é normal, né? Então nos ajuda muito. Outro sinal da moleira, aquela criança que está muito quietinha, ela está muito sonolenta, você vai buscar a moleira, você vê que ela está muito depreciável, ou seja, ela está muito afundada, você consegue realmente perceber que não há muita resistência ali. Tá, né? Oca. Não há uma resistência normal, digamos assim. Poxa, pode ser um sinal de desidratação, né? Olha. Então, assim, ela nos ajuda também como parâmetros aí para a gente conseguir fazer alguns diagnósticos. Doutor, se o corpo do neném que está para nascer não fosse tão molinho, existiria aí uma resistência no parto? Seria mais difícil esse parto? Nós sabemos que para o parto acontecer, eu digo parto normal, né? O parto vaginal, digamos assim, ele tem uma descida. Então a criança tem que acontecer uma descida, e essa descida não necessariamente é uma inclinação com ângulo agudo, né? Ou seja, não é ou um reto. Não é reto. Então você tem umas sinuosidades ali no canal de parto, né? Até sair do útero ali você tem algumas sinuosidades. E a criança tem que vencer essas curvas. Então realmente, o fato de ela ser mais molinha, né? Ela facilita essa descida. Então eu acredito realmente que se fosse uma criança rígida, talvez com seus ossos plenamente formados, né? Acontece muito de você... Não seria possível, provavelmente, né? Sim. Lembrar que quando a criança nasce, por exemplo, no parto normal, que ela vem pela cabeça, não é incomum você observar que a cabeça está um pouco achatada, né? Isso ocorre? Ocorre, porque a cabeça do recém-nascido, ela é o quê? Maleável. E essa maleabilidade, essa facilidade da cabeça se moldar ali no canal do parto, é o que garante, digamos assim, a descida da criança, né? Então, realmente, uma criança durinha, rígida, se o crânio já estivesse totalmente formado, os ossos totalmente formados, provavelmente talvez seria inviável o parto normal. Correto, muito bem.
Muito bem. E desde quando a criança sente dor? Desde sempre? Sim. A criança ela já tem nociceptores, que são os receptores de dor, né, presentes, né? Não é à toa que quando a criança às vezes nasce num parto e não chora, o médico dá aquela batidinha ali, né, para tentar, bem. é uma reação, né? Então a gente sempre promove isso, né? E também aquecer a criança, né? Lembrar que quando ela nasce, isso desde a época das parteiras, né? Vamos lavar o pano, né? Vamos deixar panos quentes, panos úmidos para receber a criança no ambiente quente. Então logo que ela nasce, ela também tem ela percebe que porque ela está na temperatura da mãe, né? Em torno mais ou menos aí de 36,5, e ela sai num ambiente muitas vezes de 20, né? Nossa, então, muito frio. Muito frio. Então ela já tem essa sensibilidade. Então por isso que é importante a gente também já aquecer a criança. Então ela já tem também, além de receptor de dor, receptores para a parte térmica. Tem que ter esse calorzinho aí também. Sim. Muito importante. E os pulmõezinhos também, eles precisam expandir. Aí por isso que precisa fazer a criança chorar, inclusive, um pouquinho, para tomar esse primeiro fôlego aí depois que nasce. Exatamente. Quando ele está dentro da barriga da mãe, o pulmão não é ativo, né? Então a respiração é tudo via placenta, né? Então você não. As trocas ali de oxigênio são via placenta. Então, a partir do momento que aqui o cordão umbilical é rompido, né? Você começa a ter e o ar entra pelas vias nasais e orais da criança, você tem uma expansibilidade do pulmão. Né? Aí sim a criança, digamos, apresenta a corzinha, né? Que daí o sangue como um todo circula ali no seu cérebro. Começa a circulação e tudo mais. Ali. A circulação própria da criança, né? Não necessariamente a circulação com a mãe ali pela troca da placenta. Muito bem. E você que está assistindo o programa, clica no link que está aparecendo aqui para você, clica, se inscreve no canal, isso é muito importante para nós, hein? Doutor, agora eu gostaria que o senhor mandasse um recado para minha esposa, porque é o seguinte... Ela vive falando que o homem é tudo mole. Homem sente muito mais dor que mulher. Qualquer coisinha, o homem está doente, está de cama. Eu gostaria que o senhor explicasse para ela que uma gripe no homem é muito mais forte que uma dor no parto. Quem é mais sensível nessa questão de dor? Aproveitando essa... Sim. Olha, Fabiane, vamos lá, né? Olha... A sensibilidade à dor, ela é algo assim que multifatorial, né? Então não existe uma explicação assim porque algumas pessoas sentem mais dores do que outras, né? Sabemos aí que existem origens genéticas e tudo isso. Mas realmente a percepção da dor é algo muito relativo. É muito relativo. Então assim, se você tivesse um irmão gêmeo, né? O seu irmão é igual você, eram clones, gêmeos idênticos, né? Correto. E a gente pegasse, por exemplo, uma chapa quente e você coloca na sua mão ou no braço, na sua e na dele. E locais diferentes. Daria uma nota de 0 a 10. Você talvez pontuaria 8. O seu irmão gêmeo talvez 6. Então, varia de pessoa para pessoa. Varia de pessoa para pessoa, a variabilidade do ambiente que ela vive, né? O local que ela foi criada, né? Como foi essa vivência. Mas né? cá entre nós, as mulheres parecem ser mais resistentes que nós, né, doutor? Sim. Elas, acredito que desde muito cedo, né? E as mulheres são provadas muito cedo, né? Não é à toa que digamos, a menstruação é um fator muito provador para a menina ali com 12 anos, Realmente. né? A gravidez é um fator muito provador ali para a mulher, a menopausa também. Então você tem a vida da mulher recheada aí de situações orgânicas, né? Situações fisiológicas que geram desafios. Né? Já o homem, não que não exista, claro, o homem tem todo o seu pico hormonal, você tem também a fase da adolescência, você tem todas essas questões, mas são modificações corporais não tão intensas como que a mulher vive. Realmente. Né? Essa é não uma teoria, mas talvez uma possível explicação. Talvez seja uma possibilidade, realmente. Exatamente. Porque nós, acredito eu que nós, homens, provedores e caçadores antigos aí, nós não queremos e não estamos preparados para a dor. Na verdade, nós queremos causar dor, né? Assim, de um modo grosseiro para falar. Nós somos o alfa, né? Exatamente. Então, nós não somos preparados para a dor como a mulher. Sim. Deve ser mais ou menos isso aí. Enfim. Mas olha, mulher é forte realmente, né? Sim, com certeza. Com certeza. Muito bom. Doutor, a alegria e a tristeza, elas causam coisas boas ou ruins no nosso corpo, na nossa mente?
Se alegrar sempre é importante para mantermos a saúde. O senhor já falou aqui que são 3 coisas que a gente precisa manter sempre: a saúde do corpo, a saúde psíquica e mental. Sim. É isso? Exatamente. E alegria e tristeza tem tudo a ver. Com certeza. Se manter num ambiente alegre, viver feliz, cantando. Sim. A música influencia no nosso cérebro diretamente? Com certeza, né? A música, ela tem uma relação muito importante com o bem-estar, né? Então você tem... Por que nós temos vários gêneros musicais, né? E cada um tem a sua apreciação por um gênero específico. E os gêneros, é provado, principalmente com ressonância funcional, que é aquela ressonância que a gente consegue ver as áreas ativas do cérebro. Então, quando a pessoa faz um exame de ressonância, ouvindo música, a ressonância funcional mostra que áreas da felicidade, áreas do bem-estar, lembranças boas são mais, digamos assim, ativas, né? Então, o software do computador, ele mostra assim, brilhando essas áreas pra gente no cérebro. Então, realmente, a música é importante. E como você me falou da alegria, né? A alegria, a pessoa extrovertida, isso as pesquisas mostram muito, né? Eu lembro muito, eu tenho um paciente, ele tem um paciente mais velho que eu atendo, ele tem 109 anos. 109 anos? 109 anos. Uau! E ele passa comigo uma vez por ano pra gente provar que ele tem que ele tá, assim, ativo, né? E que ele tem, digamos assim, a parte cognitiva dele está preservada. Claro, ele tem limitações cognitivas, né? Com 109 anos. Mas, assim, ele não é um incapaz. Que bacana. E eu perguntei pra ele, né? Viu, mas o senhor é o paciente mais velho que eu atendo, 109 anos. Qual o segredo pra viver tanto assim? Conta pra mim, ele. Ele é um italianinho, né? E ele falou pra mim assim: comer polenta e torcer pro Parmeira. E deu uma risadona. Muito bom. Então, assim, é essa alegria, né? As pesquisas mostram isso, que pessoas extrovertidas, pessoas alegres, elas realmente são muito, digamos, protegidas, aí vamos falar talvez essa palavra, por um envelhecimento mais saudável, né? Correto. Então, nós observamos a mesma questão quando você trata doenças progressivas. Então, um exemplo, a doença de Alzheimer, né? Que é uma doença do esquecimento, que pode ter alterações de comportamento, né? As pessoas podem ficar agressivas, elas podem ficar irritadas, elas podem ter alucinações. E nós notamos que as pessoas que durante a vida têm uma personalidade mais alegre, uma personalidade mais, digamos assim, feliz, elas não tem muito esses sintomas. O Alzheimer. Não só o Alzheimer, mas elas podem ter o Alzheimer, mas os sintomas de agressividade, os sintomas de alterações... Pode ser mais leve. Exatamente. Você tem mais a questão memória, entendeu? Então, assim, realmente, claro, existe todo o comprometimento cognitivo, amnésico, de memória, mas a questão, digamos, de comportamento é menos atingida nas crianças, nas pessoas que têm essa vida, digamos, mais alegre, mais brincalhona e mais bacana. leve. Para você que vive mal-humorado aí, turrão, vai ser feliz, vai dar risada, gargalhada, porque aí pode ser uma velhice com muito mais qualidade de vida. Exatamente. Claro, não é um dos fatores, não ele está entre os fatores, né? Mas nós temos alimentação, né? Por isso, digamos assim, que a dieta rica em carne vermelha, né? Infelizmente é a nossa base no Brasil, né? Ela também pode influenciar aí, né? Na questão, não é à toa que países mais asiáticos, que têm um consumo de carnes brancas, têm uma população com envelhecimento maior, né? Mas nós vivemos hoje uma sociedade onde nós vamos ter muitas pessoas acima de 100 anos, né? Então, os ambulatórios, que são os ambulatórios dos centenários, eles são ambulatórios cada vez mais cheios. Então, cada ano que passa, só aumenta o número de pessoas. Então, e as pesquisas mostram que a pessoa que vai viver 120 anos já nasceu. Olha, então, que assim, legal. Pode ser você, pode ser eu, pode ser você. Tomara que sejamos nós, né? Com certeza. Então, o porquê que isso acontece, né? Pelo conhecimento, né? Por nós termos um acesso à saúde melhor, né? Claro, uma alimentação melhor. Saneamento, todo um conjunto. Tudo isso influencia, né? Mas a nossa grande busca é o envelhecimento saudável. Saudável. Né? Porque uma coisa é a sua idade cronológica, outra coisa é a idade biológica. Né? São duas coisas distintas. Totalmente diferentes. Então, para a gente conseguir atingir uma idade biológica, digamos, menor do que sua idade cronológica, é o que nós viemos falando desde o começo, né? Atividade física, uma alimentação adequada, vínculos, a parte emocional, né? Então, tudo isso influencia bastante no desenvolvimento pleno. Muito bom, muito bom. E falando de Alzheimer, como é devastador, doutor?
E o senhor trata Alzheimer também? Sim. O Alzheimer é uma doença do neurologista, né? A especialidade do neurologista. Nós dividimos bastante com a área da geriatria também, né? Correto. Mas é uma doença não tão incomum, né? Ela é classificada aí dentro dos transtornos cognitivos, digamos assim. Ela é a mais comum, né? Das doenças. Não se tem uma causa específica também. Há muitas pesquisas, né? Muitas pesquisas. O Bill Gates, inclusive, é um dos principais financiadores de pesquisa, né? Ele com o instituto dele, né? Ele requer muito isso, ele ajuda muitas pesquisas, mas infelizmente a gente vive uma grande lacuna de tratamento ainda, né? A gente tem pelo menos aí 50 anos com as mesmas medicações, né? Então, então realmente a gente tem trabalhado muito e as pesquisas estão aí na tentativa de alguma medicação que seja mais efetiva. Eficaz. Correto. Inclusive, me corrija se eu estiver errado, estão tentando introduzir o canabidiol no tratamento de Alzheimer. E parece que houve resultado. É importante só a gente deixar bem claro que o canabidiol ele não é uma medicação de tratamento em si das alterações amnésticas, das alterações da própria doença de Alzheimer. Ele pode ser usado, ainda não há, digamos assim, estudos relevantes que corroborem para o uso dele, né? Então, nós não temos uma evidência científica de que o canabidiol ele haja como tratamento do Alzheimer. O que pode ser usado é principalmente para tratamento das alterações que não são da memória em si, mas são subsequentes à doença de Alzheimer. Por exemplo, comportamento agitado ou agressivo. Né? Então, quando você tem esses comportamentos agitados, agressivos, até alucinações, que podem acontecer em determinadas fases do Alzheimer, como também pode não acontecer, você pode ser, claro, existem outras medicações, digamos, de primeira linha, mas o canabidiol hoje, os estudos ainda precisam ser mais feitos. Pode ser algo para auxiliar. Pode ser algo auxiliar. O tratamento. Exatamente. Mas não como algo principal. Não algo como principal. E depende muito, digamos assim, da expectativa, né? Então a gente sabe que existe um grande boom aí de pessoas, há um mercado envolvido por isso, muito, né? Então há uma tendência, então lembrar que o canabidiol ele não é assim um fitoterápico totalmente, ele é uma medicação, ele tem uma ação específica no cérebro, ele tem os receptores que ele agem, ele tem a sua interação com outras medicações, né? Correto. Então assim, ele tem que ser encarado realmente como uma medicação, né? Medicação. Não algo como vamos tentar para ver se dá certo, porque é planta, né? Sim. Então eu não gosto muito dessa linha de raciocínio, porque nós sabemos que existe receptores, são os receptores canabinoides, existe todo um sistema de endocannabinoides dentro do corpo, né? Correto. Então existe um sistema que tem relação com o canabidiol. Então por isso que a gente tem que encarar ele mesmo como uma medicação. É importante cuidar disso, sim, mas tratar disso com cuidado, exato, com cautela. Mas nós ainda temos uma grande carência de estudos que possam nos dar aí um caminho para o uso dele, especificamente no Alzheimer. Né? Ainda é tudo muito novo. Exatamente. Muito bem, doutor. Doutor, e aproveitando, os nossos neurônios, eles aumentam, diminuem? Sempre temos a mesma quantidade de neurônio? Tem alguma coisa que possa diminuir esses neurônios aí? A galera fala, fumar lá o cigarrinho lá diminui neurônio. Isso é verdade, doutor? Quando o ser humano ele tem em média 100 bilhões de neurônios. 100 bi? 100 bilhões de neurônios. Mas não necessariamente a quantidade ela é relevante aí. Né? E sim, quantidade não é qualidade. Exatamente, é aí que eu queria chegar. Então, existem vários estudos para o Alzheimer, especificamente, que nós estamos falando, né? E sempre a gente quer aquela fórmula mágica, né? Poxa, como que faz para eu conseguir me prevenir disso? Poxa, doutor, sim, eu tenho meu pai, eu tenho minha mãe, e aí tem origem genética? Tem. Nós sabemos que a parte genética é muito influenciada por isso. Existe sim o Alzheimer genético, inclusive existe até um painel genético que você pode pedir. Olha. Dependendo da pessoa, se ela tiver aquele gene, ela pode ter uma tendência maior a ter. Temos alguns famosos que muitas vezes fazem alguns testes e descobrem que tem um gene específico. E aí existe um tratamento
preventivo para isso? Não tem. Não tem. O que pode ser feito é um planejamento, né? Então eu proponho isso para algumas famílias que nós temos muitos diagnósticos, né? Então a família às vezes, claro, é uma opção ainda, né? Tem gente que quer, tem gente que não. Para planejamento sucessório às vezes é interessante, né? Mas enfim, é uma decisão muito particular ainda que não existe um tratamento específico. Nossa, que difícil lidar com isso, né, doutor? Mas em relação à prevenção, né? Assim, houve um grande estudo, que foi um estudo nos Estados Unidos, onde lá nos Estados Unidos você tem muitos Walmarts, certo? Que são mercados. Sim. Então, cada cidade pequena tem um Walmart, né? É algo muito disseminado. E você concorda comigo que determinada cidade, pode ser que o Walmart não venda tanto. E o que eles têm lá? Eles têm os gerentes. Os gerentes dos Walmarts, eles são famílias. Então, eles se movem pelos Estados Unidos de estado para estado, de cidade para cidade. Então, por exemplo, tem uma loja em determinado estado que não está indo bem. A família vai o gerente ou a gerente e a sua família, seus filhos, né, seu cachorro, vai todo mundo. Fica lá na cidade 2 anos, daqui a pouco, olha, tem uma outra loja que não está indo bem, vai lá. E ele vai lá. E isso acontece. E o que esse estudo fez? Ele pegou justamente essas famílias, né, que são famílias, digamos, nômades, que elas não param em lugar nenhum, para entender como que era a vida delas. E descobriu-se que essas famílias eram mais protegidas de doenças progressivas como o Alzheimer, né? Mesmo tendo história na família. Mas por que isso? Por causa da rotina, Alt. Porque elas não estacionaram. Exatamente. Então, cada vez que essa família se mudava, ele tinha que decorar a placa da rua, as ruas, tinha que decorar os novos amigos, estavam exercitando ali a mente deles, o cérebro. E assim, essa rotina fixa é o que, claro, nós gostamos da rotina, o ser humano, ele gosta da rotina. É verdade. Mas nós conseguirmos sair dela é importante. Né? Então, quantas vezes você não passa na frente de uma determinada rua e fala, nossa, você passa ali todo dia, nossa, essa construção não tinha, né? Então você nem viu a construção. Eu vou até interromper o senhor. Diga. Essa questão de que quanto mais o tempo passa, parece que ele passa mais rápido. Isso tem tudo a ver com isso, porque a gente acaba acomodando. Eu sempre costumo dizer, inclusive comparar. Quando a gente está aprendendo a dirigir um carro, a gente olha lá para o câmbio, troca a primeira marcha, depois olha para o câmbio de novo, troca a segunda marcha, e aí olha para a placa, lê a placa, pare, olha de novo, e com o passar do tempo isso vai ficando automático. Exatamente. E então está relacionado a isso. Exatamente, rotina, né? A rotina, ela é importante para o ser humano, né? Nós precisamos dela, mas nós também precisamos sair dela. Então, sempre que eu falo para alguns pacientes que têm queixas de memória, que às vezes isso está incomodando, além de nós vermos todo o que nós já estamos conversando aqui, do bem-estar físico, psíquico, emocional, essa saída de rotina é importante. E você não precisa assim, doutor, você quer que eu viaje então? Você quer que eu vá para outro lugar? Não, seria bom. Mas não necessariamente. Essa saída de rotina pode ser nosso dia a dia. Você vai no seu trabalho, você vai pelo mesmo caminho. Por quê? Faz um caminho diferente. Eu tenho hora para chegar, tudo bem, mas na hora de ir embora. Entendeu? Pega outro. Mas vai demorar mais. Mas tá com pressa? Entendeu? Então, assim, você conseguir fazer coisas diferentes é muito importante. Eu vou dar um exemplo meu mesmo, né? Esses dias eu tava voltando de São Paulo, né? Desse congresso que eu comentei com você, e eu tava tranquilo, né? Eu tava com a minha família, minha mulher, minha filha, e eu falava, vamos continuar aqui, a Castelo Branco tá chata, vamos entrar em Tatinga ali? Vamos pegar a balsa? Bacana. Mas eu devia sair lá em Paranapanema. Olha como eu vou longe, né? Para depois voltar para Avaré. Mas eu fui. Foi sensacional. Imagino. Pôr no sol da represa ali, delícia. Foi ótimo. Então, assim, foi uma sensação. Eu não estava com pressa, claro, é um momento. Saiu do estresse da rodovia. Eu saí do estresse da rodovia. Eu vi algo diferente. Aquela estrada eu não conhecia, então eu prestei mais atenção. Então eu prestei mais atenção, eu fiquei mais atento. Então, você promover essas saídas de rotina, elas são muito importantes. Não necessariamente, nossa, mas doutor, você quer que eu vá trabalhar em outra coisa? Não. Mas você se permitir... No dia a dia mesmo. É importantíssimo. No dia a dia. Exatamente. Olha, que bacana. Ler alguma coisa. Hoje a gente está muito preso à tecnologia, né, doutor? Tá tudo muito fácil. As pessoas mal sabem o próprio número de telefone. Com certeza. Mal sabem calcular, porque é tudo calculadora. Sim. E nós vivemos isso até nas próprias crianças, né? Sim. Então, assim, como que você, Alt, aprendeu, por exemplo, uma matéria? Vou dar um exemplo assim. Como você aprendeu fotossíntese? Nossa...
Foi com aula prática, com o professor, estudando o livro, lendo. Uma criança hoje que vai aprender fotossíntese, ela não faz isso. Ela vai ligar no YouTube. Fotossíntese. Vai aparecer lá, alguém falando, vai ter um esquema, vai ter a planta, vai ter o sol. Então ela já vai ter algo visual, né? Então você nota como as gerações elas estão mudando, né? Vai acomodando. Nós estamos numa geração muito mais visual, aonde o fato de pegar um caderno, um livro e olhar ali e ler como acontece a fotossíntese é algo cada vez menos comum. Né? Mas você vai falar, mas por que eu vou ter esse trabalho, sendo que eu tenho ali? Tá tudo ali miuçado para mim. Sim, né? Antes a gente consultava aquela Barça. A Barça, sim, né? A enciclopédia. Então, e provavelmente daqui 20, 30 anos vai ser diferente, né? Talvez seja uma outra forma de aprender. Então, realmente, nós conseguimos dar essa adaptação no dia a dia é importante, né? Para que a gente consiga, digamos, entender. É errado aprender por vídeo? Não, também não é errado. Mas coloca em prática, faz... Exatamente. Faz mais. Exatamente. Sempre tentar sair um pouquinho dessa rotina é algo muito importante. Tá? Doutor, a gente está desaprendendo a escrever. Exatamente. Quem para de estudar não escreve mais, só digita. Exatamente. Olha isso. Então, os aplicativos influenciam muito isso nele. Muito. Né? Então, nós vemos áudios, né? Aí eu quero falar uma coisa maior, eu vou mandar um áudio, né? Tem que ser mais formal, então eu vou usar o áudio que transcreve a fala. Então, assim, a gente realmente, a tecnologia, ela nos ajuda, com certeza, né? Mas precisa ser usada com moderação. Exatamente. Né? Não estou dizendo que os métodos de ensino atuais são errados, mas sim que nós precisamos fazer o bom uso, né? Muito bem. Então, isso faz total diferença. É importante, porque se não exercitar o nosso cérebro, ele vai ficar parado. Vai, sim. E aí enferruja, porque é uma máquina. Exatamente. E assim, essa questão da rotina, eu bato isso novamente, porque é importante, né? Então, nota que como faz diferença. Então, você pegou aquela rua que você não ia, nossa, olha, tem um negócio aqui. Olha, esses dias eu queria comprar algo e hoje eu descobri que tem essa loja aqui. E é verdade. Então, assim, você começa a descobrir coisas, né? Então, não precisa ser muito radical, né? E Charles Darwin já falava isso, né? Nós somos uns seres humanos adaptáveis. Nós vivemos no sol, no Egito, nós vivemos no Polo Norte, nós vivemos nas florestas, nós vivemos em ambientes úmidos, em ambientes secos, ambientes frios, porque nós nos adaptamos. Então, essa característica de nos adaptar é realmente o que nos garante uma espécie, digamos assim, talvez superior, não sei, né? Não sei. Mas é importante a gente promover essas questões. Muito bom. Deixa eu lembrar o senhor que essa caneca é presente do Altcast para o senhor. Agradeço. Poxa, obrigado, Alt. Obrigadão, hein? É, isso aí. Muito legal. Uma lembrança para o senhor lembrar da gente aí. Quanto tempo estamos aqui, Éder? 1h20, mais ou menos. Nossa, passou rápido. Que show, muito legal. Bom. Doutor, eu gostaria muito de agradecer o senhor por ter vindo aqui no Altcast, por ter falado todos esses assuntos de muita importância para nós, para a população. E já fica o convite para uma próxima ocasião. Agradeço. Obrigado de coração. Imagina. Eu que agradeço você, Alt. Parabéns pelo trabalho. A gente tem acompanhado aí, muito gratificante. A cidade de Avaré agradece, né? Assim, eu tenho certeza que vai ser uma história de grande sucesso. E, doutor, para o pessoal que está em casa encontrar o senhor, tirar as dúvidas, bater um papo com o senhor, como que faz? Claro. Eu tenho a minha rede social, né? É Dr. Moisés Neuro, né? No Instagram. Meu consultório é aqui em Avaré, né? Então, assim, digitando Dr. Moisés também acha, assim, bem fácil. E qualquer dúvida, a gente sempre, às vezes, não consegue responder tão rápido, né? Mas a gente faz o possível para conseguir responder. Muito bom. Doutor Moisés Neuro, isso. Lá exatamente. No Instagram. Isso. Inclusive tem o contato do senhor do WhatsApp lá, né? Isso, tem ali já é direcionado ali para o consultório. Muito bom. Você acaba de assistir Altcast com o Dr. Moisés Oliveira, neurologista. Altcast.